Então, abençoados, como vemos, o ser espiritual, ele age de forma covarde, na covardia, ele age na fraqueza. Ele agiu na fraqueza da mente de Jesus, porque na sua legalidade mesmo, ele não podia, porque Jesus estava cheio de Espírito Santo, não havia condenação sobre ele, mas ele estava dentro de um corpo do pecado. Então ele usou a sua legalidade pela determinada por Deus, que ele comeria do pó. A força dele viria do pó. Então, a força viria do pó, da mente. Então, ele espera Jesus estar fraco, mente fraca, para então ele ter legalidade de falar, de Jesus poder ouvir a voz dele e projetar imagem sobre a mente de Jesus. Foi o que ele fez. Assim também é que o ser Satanás ele age. Quando há depressão, tristeza, ira, amargura, ódio, ressentimento contra alguém, a pessoa tem mágoa, isso tudo são pratos cheios para gerar demônios, porque esses sentimentos geram demônio. No caso de Jesus, ele não tinha nenhuma raiz de amargura, mas ele estava com a mente fraca. Ele procura debilidade na mente. Ele estava em estado de fraqueza humana. Então a carne fraca vai gerar demônios. Se você pegar uma pessoa que não come há determinado tanto tempo, chega lá um mendigo na igreja e vai colocar, o cara tá lá cheio de fome, a irmã tá lá, o irmão tá lá cheio de fome, mendigando no meio da rua e passando fome, e chegar um pastor e botar a mão na cabeça dele e ficar sacudindo e chama demônio, é claro que vai gerar demônio, que vai ter manifestação, porque isso é um estado hipnótico. E foi o que aconteceu. De uma forma hipnótica, o ser espiritual Satanás agiu na mente de Jesus, na fraqueza da mente. Então o estado hipnótico se dá pela fraqueza da mente. E na fraqueza da mente é que se manifesta o estado hipnótico de Satanás, aonde ele faz projeções. Agora, é por isso, por essas projeções, nós vemos aqui na palavra, na revelação da palavra, que Satanás, ele faz projeções, ele faz a pessoa ver vulto, ele faz a pessoa ver voz, ele faz a pessoa ver uma entidade, ele faz a pessoa ver o familiar que já morreu, como fez na mente de Jesus. Jesus se viu em cima do templo de Jerusalém. Mas aquilo não é verdade. Aquilo foi apenas uma miragem, uma ilusão na mente de Jesus. Jesus viu todos os reinos do mundo, de cima de um alto monte, ele viu todos os reinos do mundo e ouviu Satanás dizendo para ele que daria tudo a ele se ele adorasse. Você está vendo? O estado de fraqueza no corpo gera uma legalidade de hipnotismo, de hipnose, criando uma ilusão na mente da pessoa. A mente dela é conduzida a ver e a ouvir coisas que não são reais. Mas quem é que produz isso? Quem produzia isso? O ser espiritual Satanás. E quem produz hoje? Os demônios que foram gerados pela mente da pessoa. Eles fazem as pessoas eles criam uma ilusão na mente da pessoa, fazendo ela ver e ouvir coisas que não são reais. Você está entendendo, meu amado? Aí a pessoa vê várias entidades. Ela vê a entidade da água, ela vê a entidade da mata, ela vê a entidade da floresta, ela vê a entidade da pedreira, ela vê a entidade de tudo que é lado, de todas as formas. Ela vê. E você vai negar e mentir que ela vê? Para ela, na sua faculdade da mente, nessa hipnose de Satanás, de demônios, hoje, Satanás no passado, né? Então, nessa hipnose de demônios, ela vê realmente. Porque eles se projetam
nessa ilusão na mente. Se projetou na mente de Jesus que não tinha pecado, mas apenas em estado de fraqueza, na covardia, ele projetou essa imagem ilusória. Jesus ouviu voz. Jesus ouviu voz. Ouviu voz. Ouvir vozes é uma projeção de Satanás, amados. A Bíblia está bem claro. Canal Luzes da Graça, trazendo a perfeita revelação do Pai a você. Nós não estamos aqui para criar um engano a você, mas para trazer a revelação da palavra que está a nós e que muitos se acham entendido e ficam aí criticando uma coisa que não sabe. Então, todas essas manifestações de espírito em vários lugares e em várias religiões são projeções na mente do homem que hoje são produzidas por demônios. Ele faz você ver qualquer coisa. Ele faz você ver anjos, que muitas das vezes não são aparições de Deus. Ele faz você ver. Ele faz você ver anjo, ele faz você ver várias coisas para você sustentar o engano, não só para você, mas para você participar para os outros. Quer um exemplo maior do que ele fazer uma projeção na mente de Jesus? Como que ele não pode fazer, os demônios não podem fazer uma projeção na mente de nós? Jesus sem pecado, ele fez projeção, como é que ele não vai fazer projeção de imagens e voz na mente da pessoa? Então, abençoados, isso tudo aconteceu com Jesus mediante a fraqueza na carne. Ele esperou 40 dias. Covarde. Ele age, significa dizer que ele age nas oportunidades. Por que então, irmão Paulo? Então quer dizer que é por isso que os demônios, aquela pessoa que está em estado de perturbação, ela vê coisas, ela fala com seres, ela fala com uma pessoa como se estivesse diante dela. É isso mesmo. Porque a pessoa que entra no estado de loucura, ela é um prato cheio para o ser espiritual. Satanás, ela era. E hoje os demônios. Os demônios, essa pessoa é um prato cheio para os demônios. Por quê? Porque ela está com a mente pronta para ele. Uma mente desgovernada. Uma mente fragilizada, aberta, uma mente vazia. Então, essa pessoa que está em estado de perturbação, ela entra na loucura. Primeiro estado da vida da pessoa, antes dela entrar na loucura, é a depressão, é a raiva extrema. Por isso que a palavra diz assim, irai-vos e não pequeis. Não é pecado, não era considerado pecado se irar. Não era considerado pecado se irar. Mas o que diz? Irai-vos e não pequeis. Você não comete pecado ao se irar, isso está dizendo. Mas diz assim, não ponha a vossa ira debaixo do sol, ou sobre o sol, ou sob o sol. Não ponha a vossa ira debaixo do sol. Por quê? Porque vai vir a luz. Está dizendo de uma ira contínua, com brilho, de forma nítida, que uma ira que seja prolongada. Fala da ira que se transforma em ódio. Quando o homem se ira, ele não está dando lugar ao diabo. Mas o não domínio próprio dessa ira, quando ela persiste por um pouco mais de tempo, pode, o homem perdendo o domínio próprio, ela pode gerar atuações demoníacas. Não manifestação, mas atuações demoníacas. Só vai haver manifestação no corpo se a pessoa ela já tem uma vida condicionada aos demônios. Se ela já está gerando demônios há muito tempo. Aí na ira dela, ela vai manifestar literalmente o estado possessivo.
É muito raro isso acontecer, mas na ira, sem domínio, sem o domínio próprio, as pessoas dão lugar, atuações a demônios, sim. Mas se essa pessoa já tem atuações demoníacas, na sua ira contínua, ela pode entrar em estado de possessão, de manifestar literalmente o demônio no corpo dela, a ponto de fazer loucuras, né? Então, há uma manifestação. Então, amados, quando falamos de demônios aqui, não falamos que ele vem do espaço, que Deus enviou. Não. O homem é que sempre gerou demônios. Deus nunca gerou demônios, mas o homem que gerou demônios. O ensino de que Deus gerou o demônio, que Deus mandou o demônio para o homem, é totalmente errôneo. É da mesma forma o ensino de que Deus de que Deus e o diabo são as mesmas manifestações. De que Deus tem duas faces, de um Deus com dualidade, com duas faces. Um Deus com dualidade, com duas faces, um lado bom e um lado mau. Não é esse Deus apresentado em Jó. Esse entendimento de Jó estava errado. Deus, por isso que permite que Jó passe por aquilo que ele passou para conhecer a Deus. Deus não vive com dupla face, com dualidade de face, de manifestação. Não. Deus, ele é um só. Ele disse, quando Moisés falou, quem direi que me mandou? Ele diz, eu sou o que sou. Deus não é uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Não. Deus, ele é. Ele não muda. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. E ensinar um Deus com dualidade é apresentar um Deus de duas faces. Um Deus maligno. Um Deus que faz o bem e que faz o mal. E quando o irmão Paulo ensina isso, o irmão Paulo não vem tentar criticar, mas vem trazer a luz ao entendimento de cada um. Vamos agora, para não ficar na minha palavra, vamos ver aqui que Deus não gera o mal, não põe mal demônio sobre a vida da pessoa, que se a pessoa foi negligente, Deus foi lá e colocou o mal na vida da pessoa. Isso não existe. A pessoa não quer obedecer a palavra de Deus, então Deus foi lá e botou o mal. Não. A pessoa produziu o mal para ela e ela vai colher aquela atuação espiritual que ela gerou nela. Diz assim, ó, 1 João, capítulo 1, no verso 5, diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, o ensino de Deus com dualidade, de Deus ser a luz e ser as trevas, não bate. O ensino de que Deus é luz e que ao mesmo tempo é trevas, não é verdadeiro. Então isso daí já faz cair por terra aqui que Deus não é luz e que é trevas. Que Deus, ele é a natureza caída, que ele é luz e ele é essa mesma natureza. Não, amados, isso é um erro, isso é um equívoco. Deus não é luz e é trevas, Deus não é bem e é mal, não. Não. O mal que diz que Deus ele faz o bem e cria o mal, não é este mal aí, nós vamos compreender pela palavra. E diz aqui, ó, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Em Deus há trevas. Ensinar Deus de dupla face, que virou do outro lado, de um lado é luz e virou do outro lado Deus é treva, que Deus é bom de um lado e virou do outro lado da moeda, Deus é mal. Ah, pelo amor do Pai, a palavra aqui contradiz. Nele não há, não diz que só não há treva, mas diz que não há trevas nenhuma, não há nenhum pingo de trevas em Deus, não há nenhum pingo de sentimento maligno em Deus. E diz aqui, ó, se dissermos que temos comunhão com ele, ó o que João diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, praticarmos o mal, somos mentirosos, não temos nada a ver com Deus. E não praticamos a verdade.
Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, ele é a luz, temos comunhão uns com os outros, e o seu sangue, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você está entendendo, amado? Como é que se pode ensinar que Deus é que põe o demônio na pessoa? Que aquela doença que veio sobre a pessoa foi Deus que colocou. Tudo é Deus. Que é Deus. Que Deus que colocou a doença na pessoa. Que Deus que colocou o demônio na pessoa. Aquele estado possessivo é Deus. Não, irmão, não interfere não que é Deus. Tudo é Deus. Que Deus é luz e Deus é trevas. Não, a palavra está sendo contradita aqui. Olha, e vamos ir mais além. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios. Vamos ler aqui. 2 Coríntios. 2 Coríntios, vamos ler aqui o que Paulo diz aqui. Em 2 Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler aqui. No verso 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 6, 14. Do 14 ao 16. Diz aqui, ó. Vamos ler aqui. Olha o que Paulo diz. Vamos ver se você sabe interpretar a palavra. Ó, do 14 ao 16. Olha o que Paulo diz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, não seja igual ao que age de forma carnal, mundana, infiel, né? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você ensinar um Deus bom, que o Deus bom é o mesmo Deus mau, você está juntando a justiça com a injustiça. Você ensinar que Deus ele é luz e é treva, você está juntando a justiça com a injustiça. E Paulo vai contra isso. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou a luz com as trevas, o bem com o mal? Que comunhão tem a luz com as trevas? Opa! Então, amados, Deus ele é luz e ele é trevas também? Deus tem essa dualidade de ser luz e trevas? É isso que Paulo está dizendo? Não. Que concordância há entre Cristo e Belial? Cristo é a imagem física e Belial é o ídolo pagão. O ídolo pagão. Então faz duas representações físicas aqui. Cristo, que é a imagem física do Jesus Nazareno, e Belial, o ídolo pagão. Ele diz que concordância há entre Cristo e Belial. Pelo contrário, quando os demônios vêm se manifestar, os demônios de Gadara, os demônios que foram expulsos, eles logo falavam: que temos nós contigo? Que comunhão há entre nós e você? O que você está fazendo aqui? É isso que Jesus veio falar lá na cidade de Gadara, através daquele jovem, que os demônios veio falar para Jesus. Que comunhão há entre nós e você? O que você veio fazer aqui em Gadara? Porque Gadara é nossa cidade de dominação. Nossa cidade de dominação, que temos nós contigo. O que o Senhor veio fazer aqui? Que comunhão nós temos com o Senhor? O que o Senhor veio fazer aqui? É isso que eles estavam dizendo. O que o Senhor veio fazer aqui? Que comunhão temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste? Aí ele vem perguntar: o Senhor veio nos atormentar, mas ainda não é o tempo, não. Vieste nos atormentar antes do tempo? O juízo não é para acontecer agora, não. Não é o tempo do juízo. Então, aí eles, sabendo que seriam ter expulsos, ele falou: já que tu não vai nos expulsar, permite que entremos na manada de porcos. Então, abençoados, esse ensino de que Deus é bom e Deus é mau não bate. E diz aqui, ó, verso 16: que consenso, que comunhão tem o templo, que acordo tem
o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois templo de Deus vivente, ó, vós, por meio do Espírito, tá? Vós sois templo do Deus vivente, como disse, neles habitarei, habitará onde? No Espírito, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Você está vendo, abençoados? Ensinar um Deus bom e um Deus mau, que Deus é luz e que ao mesmo tempo é trevas, isso é sofisma, isso é engano da verdade. Isso é uma verdade pervertida. Deus não pode ser bom e ao mesmo tempo ser mau. Deus não pode ser a luz e ao mesmo tempo ser as trevas, como muitos estão ensinando com literalismo e equívoco de entendimento. Então, abençoados, é isso que temos que entender. Então, voltando aqui, quando a pessoa, ela na sua fraqueza da mente, ela está com fome, ó, fraqueza no corpo, na mente. Fome é dar lugar a manifestações demoníacas, atuações demoníacas, como o próprio Jesus teve a atuação de um demônio na mente dele, porque estava fraco. A fraqueza física leva a mente a estar vaga, aonde os demônios atuam, e atuou na mente de Jesus. A palavra está nos mostrando isso. A palavra está nos mostrando que os demônios fazem projeção na vida daquela que está fraca fisicamente, que está com fome. Então, nem sempre é só manifestação, é possessão, mas sim fraqueza na mente, aonde os demônios covardemente atuam, fazendo a pessoa ver coisas. Qualquer um, Jesus teve na sua fome atuação na mente. Fica com fome para você ver se os demônios não vão atuar na sua mente. Porque a mente, ela é a parte espiritual do homem. Então, quando a mente está vaga, vazia, sem nada, os demônios vão atuar. É lugar de que eles veem como um lugar de residência para eles. Então, abençoados, a fome traz o quê? Atuação de demônios. A ira, tanto que Jesus disse, do coração do homem procede os maus desígnios, os homicídios, a ira, as maledicências. Então, isso tudo, o homem quando está irado, quando está com raiva, quando está com mágoa no coração, quando está no estado de tristeza, de amargura, se não vigiar, se não culpar com a presença de Deus, a sua mente vai ser a atuação de demônio e vai projetar imagens, né, de Satanás, que Satanás vai estar projetando, os demônios vão estar projetando imagens sobre a mente da pessoa, e a pessoa vai ouvir vozes. Eles agem na covardia, na mente fraca, no estado de perturbação, de loucura. Você vê que é prato cheio para eles. Quando a pessoa entra no estado de loucura, ela, por exemplo, recebeu uma notícia e ela não suporta, e ela entra naquelas notícias, ela entra em uma depressão tão grande que entra no estado de loucura. Os demônios vêm e pousam sobre a sua mente e começam a fazer projeção na mente dela, levando ela a ver vulto, a ouvir vozes. Você está entendendo, abençoados? Eles agem como os medianitas, como os amalequitas, que têm as imagens físicas para nós vermos. Eles têm a imagem de Jesus na fome no deserto, após os 40 dias. Então, eles agem na covardia. Ele por si mesmo, ele não tem força para agir por si mesmo. O único momento que ele agiu na sua força foi quando Deus libertou ele, que ele trouxe destruição sobre Israel, sobre o templo de Israel, sobre o povo de israelita, na destruição do templo. Ali no juízo
contra o povo israelita, o juízo de Satanás sobre a permissividade de Deus, ali ele levantou com toda a força. Mas a condição dele, que Deus deixou ele, após o pecado de Adão, era estar em humilhação, rastejando. E hoje, nós geramos na mente, pela mente, em oposição à palavra, à vontade de Deus, demônios contra nós mesmos, aonde vai ser produzido uma sentença contra nós mesmos se nós não nos consertarmos na nossa condição de vida. Então o juízo é mediante aquilo que plantamos nesta própria vida. Você está entendendo, abençoados? Espíritos que dizem que é espíritos de pessoas que já morreram, nada mais é do que uma mente, né, sobre um hipnotismo demoníaco, aonde o mal está na mente da pessoa, fazendo projeções na mente da pessoa. Aí a pessoa vê o fulano que já morreu e fala, e olha que a voz da pessoa que já morreu é a mesma voz que é manifesta aqui na mente da pessoa, que diz que é fulano que já morreu. Ele fala as mesmas coisas. Agora, provo para você que não é coisa da cabeça da pessoa, como muitos ensinadores aí em graça estão ensinando, que diz que é apenas coisa da mente da pessoa, que a própria pessoa produz, que não existe vida espiritual aí. Então, provo para você que os demônios, eles trazem, são capazes de falar coisas que aconteceram que nós mesmos não sabíamos. Eles falam coisas da Idade Média, falam coisas que a pessoa foi antes. Não que a pessoa tenha sido, mas eles dizem que a pessoa foi. Eles falam coisa do tataravô. Eles fazem a pessoa falar coisas que a pessoa mesmo que está ali em estado possessivo ou estado de transe na mente dela, que ela mesma não sabia. Ele faz a pessoa falar com voz que a pessoa mesmo não conseguiria falar com aquela voz, a não ser em estado possessivo na mente. Então, abençoados, temos que ser sensatos e admitir verdades, que é uma vida espiritual produzida pelo homem na mente? Sim, é uma vida espiritual produzida pelo homem, que não só é produzida na mente, mas que no estado contínuo, ela é gerada na mente, que no estado contínuo ela vive em derredor da vida da pessoa. Ela, uma vez que é uma vida espiritual, ela vive neste mundo. Por isso que esse mundo é cercado de demônios, atuando, buscando a quem tragar. Então, quando ele vê uma mente ociosa, uma mente vazia, eles vêem uma oportunidade de atuar. Então, abençoados, é isso que temos que entender. Negar esse fato é negar a palavra. Jesus teve atuação na mente. Os demônios fizeram atuação na mente de Jesus. Foi o próprio líder dele, Satanás. Eles fizeram projeção na mente. Eles fazem ver vultos. Eles fazem ver coisas. Faz, Jesus viu. Foi o diabo. Ele faz ouvir vozes. Faz, Jesus ouviu a voz de Satanás. Jesus ouviu Satanás falar e fazer proposta para eles. E da mesma forma, na mente fraca, é isso que está em Mateus lá, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, né? É isso que os evangelhos estão dizendo, que na mente fraca é um prato cheio para os demônios atuar. Eles atuam na covardia, porque estão vivendo sempre sob uma condição de oportunidade, de sujeição a eles. A não sujeição à palavra. Eles são gerados a partir da mente do homem. Então, abençoados, vamos prosseguindo aqui no entendimento. Como já ensinamos em vários vídeos, nosso canal
como já ensinamos em nosso canal, vemos claramente que o ser Satanás, né, que foi representado pela serpente, pelo entendimento que Deus deu a Moisés por meio da vara, né? Então, o Satanás, que foi representado pela serpente, foi gerado a partir da oposição do Adão e a sua mulher, Eva, estando no seu estado de glória, geraram nesta oposição a inversão, quer dizer, espírito demoníaco, Satanás. Vamos passar para o próximo vídeo, que é um pouco aqui, um pouco ali. Vamos para a outra parte. Paz.